Dando continuidade ao que nós ministramos aqui na semana passada sobre o tema Assuma a sua responsabilidade. Obrigado, querido. É importante nós entendermos que toda expectativa que o Senhor tem com cada um de nós como filhos, ela é de acordo com a maturidade que cada um de nós temos. Aleluia? Para nós que somos novos na fé, para você que acabou de passar pelo batismo, existe uma expectativa X com você. Para você que já tem um pouco de experiência na fé, já pode servir de alguma forma, já pode entregar algo ao Senhor, existe uma outra expectativa para com você. Para você que é um pouco mais maduro, o Senhor espera algo mais de você. E cada um de nós, dentro daquilo que é a nossa capacidade, é importante que nós venhamos a entender que nós somos importantes para o corpo de Cristo. Aleluia! É importante que nós entendamos que o Senhor distribuiu uma medida de fé a cada um de nós, de maneira que nós temos que ter a humildade para reconhecer aquilo que é o nosso papel, o nosso lugar, e nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor confia a cada um de nós. Eu tenho percebido que, às vezes, por uma questão de arrogância, por nos acharmos demais, nós acabamos acelerando muitas coisas em nossas vidas e nós não conseguimos estar então alinhados com aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Como é comum também que às vezes por conta de uma baixa autoestima, de um pensamento pequeno que nós temos a respeito de nós mesmos, nós andamos atrasados, bem lentos, para que possamos estar alinhados com aquilo que o Senhor tem a fazer em nós e também através de nós. E o apóstolo Paulo nos ensina em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 13 em diante, que nós precisamos ser responsáveis em entender a medida que cada um de nós recebemos. Diga comigo: eu recebi do Senhor uma medida de fé para o cumprimento de um propósito. Eu quero dar uma pequena introdução antes de entrar na palavra, porque nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E a presença de Deus, a nova vida que nós recebemos pela fé, ela habita no nosso espírito. O nosso espírito, ele é um só espírito com o Espírito de Deus, e toda a comunicação do céu para a nossa edificação, ela precisa estar conectada no nosso espírito. Espírito esse ao qual ele tem que estar sobre a alma, estar sobre o corpo, e assim nós cumprimos aquilo que o apóstolo Paulo fala que é algo muito importante na vida de cada um de nós cristãos, Gálatas 5,16, digo-vos porém, andai no Espírito, e assim nós não satisfaremos o quê? Os desejos da carne. Mas o que nós, do Ministério Pastoral, do Ministério de Aconselhamento, o que a gente percebe caminhando uns com os outros? Alguns de nós estamos com as nossas almas tão feridas, tão restringidas, tão machucadas, que alguns de nós estamos com dificuldade de ouvir e de discernir o que espiritualmente nós estamos sendo comunicados. A fé, ela é algo que nós recebemos da parte de Deus, mas nós precisamos da nossa alma para que nós possamos entender, concordar e decidir praticar aquilo que o nosso coração está entendendo na vontade do Senhor. E é aqui que a coisa pega. Você pode ter nascido de novo, você pode ter recebido o Espírito de Deus sobre você, você pode voltar para casa em cada encontro com a igreja do Senhor, com uma palavra rema, revelada, mas quando você coloca os pés na sua casa, se a sua alma ferida, machucada, restringida, orgulhosa, ou com uma baixíssima autoestima, ela toma de novo o controle sobre a sua vida, você acaba desperdiçando aquilo que você recebeu. Quem aqui está me entendendo? Assumir a sua responsabilidade também e eu acredito que principalmente você assumir uma responsabilidade consigo mesmo para que você possa responder para si mesmo como que está a sua alma, como que está o seu coração. Chegar por aquela porta e de repente o irmão perguntou para você: e aí fulano, como é que você está? Está tudo bem? Qual é a pergunta de bate-pronto que a gente tem? Qual é a igreja? Está tudo? E se você me responde que está tudo bem, o que eu vou entender? Que está tudo bem. Mas aqui nós somos humanos, estamos em família, aleluia. Eu não sei você, mas eu acho
que esse cumprimento, né, essa pergunta, perdão, está tudo bem? É um cumprimento. Será que quando eu viro para você e pergunto, pastor Tadeu, como é que está? Está tudo bem? Será que eu estou de fato assim disposto a parar minha vida, parar minha agenda, para ouvir você e saber se de fato se está tudo bem com você? E será que quando você é perguntado se está tudo bem, será que você tem a confiança de responder para quem te pergunta se de fato está tudo bem? Será que nós, como igreja, estamos construindo um ambiente de confiança, um ambiente de reciprocidade, aonde que nós podemos nos confiar uns aos outros, nós podemos servir uns aos outros, aonde que, como foi falado na semana passada, uma bandeja com água, uma toalha amarrada na cintura e nos ajoelharmos diante uns dos outros para podermos lavar os pés uns dos outros? Será, igreja, que nós estamos construindo um ambiente propício para a minha cura e para a sua cura? Vocês estão me entendendo? Olha ao seu redor aí. Olha com centenas de pessoas que estão ao seu redor. Na verdade, mais de 1.000 pessoas aqui nessa noite. Quase 2.000 pessoas. Nós não conseguimos ter comunhão com 1.000 pessoas, sim ou não? Sim ou não? Mas você consegue ter comunhão com o quê? Com 5? Com 7? Com 10? Com 15? Fato é que eu não consigo ter comunhão com todos vocês. Um pastor sozinho, ele não consegue cuidar de todas as pessoas. Mas se nós decidirmos, pela fé, vivermos aquilo que o Evangelho nos ensina a respeito da genuína comunhão, aonde que nós nos mostramos humanos, transparentes, abertos tanto para receber ajuda como também para ajudar, essa tal atitude fundamentada na palavra com fé, não naquilo que a pessoa pode fazer por você, mas naquilo que o poder regenerador, restaurador do Evangelho que se manifesta através da igreja pode fazer por nós, gradativamente, dia após dia, nós vamos sendo cura e promovendo cura e recebendo cura no ambiente de comunhão da igreja. Só que para isso é importante que eu e você respondamos para nós se nós estamos de fato dispostos a mostrarmos quem de fato nós somos. Será que você está disposto a mostrar para as pessoas fora da sua casa, fora das 4 paredes da sua família, quem de fato você é? Ou será que assim, como eu já tive medo, e confesso para vocês que de vez em quando eu também tenho esse medo, se eu mostrar para você a minha humanidade, a minha vulnerabilidade, as minhas fraquezas, assim como a minha esposa e os meus filhos conhecem, será que você vai continuar me respeitando como homem? Será que você vai continuar me respeitando como irmão em Cristo, como pastor? Assumir a responsabilidade para com o outro implica, porém, que antes eu e você assumamos a responsabilidade com nós mesmos e nós sermos 100% transparentes com quem nós somos diante de Deus, igreja. Porque é impossível que eu e vocês sejamos perdoados de um pecado que a gente não assume que a gente tem esse pecado na nossa vida. É impossível que nós sejamos curados de uma enfermidade espiritual, emocional ou física, se a gente não reconhece que nós estamos enfermos. Vocês estão me entendendo? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nesse texto, alguns momentos antes, Jesus tinha tido um debate, uma discussão, um confronto com os fariseus e com os escribas. Então estava muito latente na mente de Jesus, no coração de Jesus, a principal razão pela qual os líderes religiosos daquele tempo não conseguiam aceitar o que ele estava comunicando. E aí no versículo 1, diz o seguinte, Lucas 12, 1. Quando as multidões cresceram, a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou o seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado
com o fermento dos fariseus, que é o que, igreja? Que é o que? Diga para me ouvir. Hipocrisia. É uma palavra ruim da gente falar, não é ou não é? Sim ou não? Por quê? No fundo, se eu e você formos sinceros com nós mesmos, em algum momento nós somos o quê? Hipócritas. E essa palavra hipócrita era uma palavra que ela é desconfortável só da gente falar. Poxa, o pastor está me julgando, está me condenando. Deixa eu te explicar o sentido dessa palavra. A palavra hipocrisia aqui no original do grego é uma palavra que ela traz o sentido de você encenar. A mesma palavra que trazia ali o que era a ação dos artistas para poder fazer um teatro, para fazer uma encenação, comunicar uma arte, expressar algo para o entretenimento do outro. A arte da encenação. Então, quando Jesus ele vira para os seus discípulos, tendo em mente o que ele acabou de viver, de experimentar com os fariseus e com os escribas, querendo que os seus discípulos não tivessem um coração duro e insensível para receber a salvação que ele estava trazendo, por amor, digam comigo, por amor. Por amor, Jesus vira para os seus discípulos e diz com eles o seguinte: tomem cuidado para que vocês não sejam contaminados pelo fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia, o ato de encenar. É você mostrar que você está bem quando você não está bem. É o ato de você mostrar que você está forte quando você não está forte. É o ato de você mostrar que você está mal quando de repente você não está mal, mas você paga de vítima porque você depende da atenção das pessoas. Continuando a leitura. 2. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será o quê? Divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes digo, a quem vocês devem temer? Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no... Eita, sim, a esses vocês devem temer. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é que, visto que uma multidão de pessoas estava se reunindo ao redor deles, o ministério estava crescendo. A relevância do ministério de Jesus com seus discípulos estava crescendo. E uma vez que o volume de pessoas aumenta, uma vez que o nível da sua relevância para com as pessoas aumenta, é necessário então que Jesus ele se aproxime de nós, ele comece a arrancar algumas coisas que podem nos impedir de sermos bem-aventurados, frutíferos e principalmente bem-sucedidos. O que é nós sermos bem-sucedidos? É você trabalhar e deixar pessoas para sucederem você na sua ausência ou quando você partir. Quando o nível de responsabilidade das nossas vidas vai aumentando, antes você era um recém-convertido. Aí você foi adquirindo um pouco mais de entendimento da palavra. Você já está identificando a unção que você carrega. Você já está recebendo um nível de relevância, de autoridade na vida da igreja. Você agora vai se casar. Você agora vai ser um pai. Independente de qual seja o nível de relevância que você vai aumentando, o meu Deus, que é um Deus íntimo, que é um Deus próximo, que chama a cada um de nós pelo nome, que conhece a cada um de nós aqui individualmente, amém? Que conhece as minhas debilidades, as minhas limitações, mas Ele está focado em quem eu e você podemos ser, na unção que Ele compartilhou com cada um de nós, e na expectativa da resposta que nós podemos dar, naquilo que Ele fez por nós, confiou em nós, está nos impulsionando para poder fazer. Tendo isso como um pano de fundo, que Ele está compartilhando responsabilidades comigo e com você, é necessário então que o Senhor venha, traga a sua palavra para poder nos peneirar, nos filtrar, trazer sobre nós uma aprovação, para que nós possamos ser o quê? Aprovados. Uma vida com o Senhor é uma vida dentro de um contexto do reino de Deus, aonde que nós temos um só Deus, um só Espírito, uma só igreja,
um só Pai de todos, que habita sobre todos e se move através de todos. Como foi dito na semana passada, nós não estamos no ambiente de um clube social onde nós estamos vindo aqui apenas para ser servidos. Nós estamos vindo aqui porque nós pertencemos ao reino de Deus. Aleluia! E pelo fato de nós pertencermos ao reino de Deus, nós temos o quê? Uma aliança. E a aliança que nós temos uns com os outros, mesmo que eu e você nós não tenhamos vontade, nós não vimos na igreja, nós estamos vindo na igreja apenas porque nós precisamos. Nós estamos vindo na igreja porque nós temos uma aliança com Jesus e uma aliança também com a sua igreja. Eu tenho falado com alguns irmãos aos quais nós estamos treinando nesse tempo, que nós, da cultura brasileira, essa cultura do jeitinho, essa cultura do eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, parece que a gente não entende muito bem o que é o conceito da aliança. Aliança é quando você tem um compromisso com algo ou com alguém e você não quebra essa aliança por nenhum motivo. Você não está disposto a quebrar essa aliança por conta de desconforto. Aliás, a aliança é feita porque nos relacionamentos vão haver desconforto. E sabe de uma coisa? Às vezes, ou na maioria das vezes, nos relacionamentos, quando acontecem desconfortos, os desconfortos nos relacionamentos são riquíssimas oportunidades para que nós venhamos a conhecer os nossos defeitos e também as nossas virtudes. Mas o que como liderança nós temos entendido nesse tempo? Temos percebido uma geração atual, uma geração que foi vitimizada pela ausência de seus pais, pelo abuso emocional, físico, espiritual e em alguns casos até mesmo sexual, que oprimiram pessoas, feriram pessoas, machucaram pessoas. E pessoas feridas, elas têm uma tendência de sempre se verem como vítimas e nunca como responsáveis pelas suas vidas. Pessoas que não receberam de seus pais a devida atenção, o devido cuidado, a devida paternidade, que educou, que discipulou, mentoreou, treinou e capacitou, e chegou a determinado momento onde que os nossos pais deveriam ter feito o quê? Trabalhar a nossa emancipação. Você já é maduro, você já é madura, você já está preparada para reinar, para governar na sua própria vida. Não quer casar não? Tudo bem, mas a partir de hoje, você é altamente responsável pela sua vida. Eu, como seu pai, eu estou enviando você para o cumprimento de um propósito. O que eu acredito para a sua vida é isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor derrame a unção dele sobre a sua vida. Vá e que o Senhor prospere os teus caminhos. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, aleluia. Mas a pergunta é, não precisa levantar a sua mão: quantos de nós essa noite tivemos pais que intencionalmente não pagaram uma faculdade somente, não pagaram uma escola particular somente? Não, antes disso, independente da escola, da faculdade ou daquilo que eles nos proporcionaram materialmente, quantos de nós tivemos pais naturais e espirituais que olharam para nós, não atentando somente para os nossos erros e falhas, mas principalmente para as virtudes que nós carregamos, e de uma forma intencional nos educou, dia após dia, nos capacitando para o cumprimento de um propósito? Quantos de nós recebemos desde a infância, na nossa adolescência e na nossa juventude, o investimento dos nossos pais, dos nossos líderes, provocando em nós uma coragem para o nosso crescimento? O nível de envolvimento afetivo, espiritual e também material, nos capacitando para que nós possamos crescer, ser maduros e emancipados, enviados para o cumprimento de um propósito. Na minha leitura, na minha percepção, a boa parte das pessoas que estão ao meu redor, que eu conheço, não tiveram tal experiência. Aí o que a gente tem percebido? Muitos estão crescendo igual semente de abóbora, nasceu, fruta de uma ocasião de relação íntima. A criança nasceu, não foi planejada, agora que nasceu, vamos cuidar, vamos sustentar e vamos ali arcar com a responsabilidade. Só que esse arcar com uma responsabilidade somente, você não comunica destino para os seus filhos. Tratar os nossos filhos com apenas mais um número no orçamento, você ter sido tratado pelos seus pais apenas como mais uma despesa na conta da família, isso não traz para você um senso de propósito, não traz para você um senso de destino,
Não traz para você um nível de compromisso, de responsabilidade, aonde que você se veja não somente responsável pela sua própria vida, mas antes disso, capaz de assumir responsabilidades. Vocês estão me entendendo? Aleluia, estão entendendo mesmo? Então, se nós não tivermos esse modelo de criação, esse modelo de educação, a tendência natural, estamos em corpos de adultos, mas com uma mentalidade infantilizada, fragilizados pelas nossas dores, fragilizados pelos nossos medos, incapacitados de avançar, de assumir mais responsabilidades. Por quê? Porque temos medo de errar, medo de assumir compromisso, medo de assumir responsabilidade, casando por motivo errado, tomando compromissos por motivo errado, e aí nós vamos tentando resolver um problema, assumindo outro problema. É como as escrituras nos ensinam: um abismo vai puxando o outro abismo. Aí, olha que coisa interessante. Quem é casado aqui, levanta a mão. Uma das coisas que nós falamos na escola sacerdócio do homem é que muitos de nós nos casamos sem ter o entendimento da responsabilidade que nos aguarda depois que nós dizemos sim. São poucos os homens e as mulheres que eles fazem um curso de noivo sem terem marcado a data de casamento. E aí, sem ter tido um bom exemplo dentro de casa às vezes, sem ter tido um motivo que os inspiraram a se casarem, acabam se casando por uma expectativa errada. Eu quero casar para fugir da imoralidade sexual. Motivo errado. Eu quero casar porque eu quero sair da casa dos meus pais. Não aguento mais morar aqui. Eu quero arrumar alguém para poder casar e fazer minha própria vida. Motivo errado. Eu quero me casar porque o meu sonho é ter filho. Motivo errado. E com essas motivações, nós vamos tomando então um compromisso, aliança, nos casando. Só que aí, quando você se casa, você acaba percebendo que você não estava preparado para tanta responsabilidade. E aí você percebe que talvez a outra pessoa com quem você casou também não estava preparada para tamanha responsabilidade. Aí você tem um homem carente de atenção, carente de afeto, carente de presença paterna, de autoridade, de propósito, de senso de destino, de palavra de afirmação, de convicção de quem eu sou, se eu sou homem ou não, se eu sou bom o suficiente ou não. E ele acaba se casando com uma mulher que também é carente de atenção, carente de afeto, carente de uma paternidade, enfim, duas pulgas sem nenhum cachorro, tentando sugar um do outro a atenção que os pais não deram para eles. Aí eu te pergunto, essa conta vai fechar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí quando as pessoas vêm para o gabinete pastoral pedir aconselhamento para resolver os seus problemas matrimoniais, irmãos, não se iludam. 1 hora e meia de aconselhamento não vai resolver o que décadas de uma vida negligenciada de protagonismo, de um assumir de responsabilidade, acabaram causando na sua vida do seu cônjuge. Naturalmente, quando nós buscamos ajuda para resolver um pequeno problema pontual nas nossas vidas, é ou não é? É ou não é? Resolve-se esse problema, acaba aparecendo outro. Resolve-se esse problema, acaba aparecendo outro. E na maioria das vezes, os problemas que vão aparecer nas nossas vidas são fruto de uma alma carente, de uma alma necessitada de atenção, de uma alma necessitada de preenchimento. Aí, tentando resolver as nossas vidas, o que a gente faz? Compra mais do que pode pagar, trabalha mais do que precisa trabalhar, negligencia aquilo que é importante em troca de coisas que não são importantes. Aí a vida vai passando, os anos vão passando, as coisas vão acontecendo. E essa vida de você encenar que você está bem quando você não está bem, posso ser sincero para você? Viver uma vida de encenação, ela cansa. É extremamente cansativo você ser um dentro de casa e ser outro na igreja. É extremamente cansativo você ser um na igreja e ser um outro no trabalho. É extremamente cansativo você tentar mostrar para as pessoas uma pessoa que você não é, tudo porque você quer ser aceito, conectado, aprovado, validado. E depois o quê? Enviado.
Muitos de nós, sem percebermos, nós estamos transferindo para os nossos cônjuges, transferindo para os nossos filhos, transferindo para a nossa liderança espiritual, transferindo para o governo, transferindo o quê? Para a igreja, para o trabalho, para os nossos patrões, para os nossos clientes, expectativas aos quais os nossos pais deveriam ter suprido e não conseguiram suprir. Aí nós vamos entrando no palco da vida, encenando. Por que muitas pessoas acabam se decepcionando com o casamento? Porque colocaram a expectativa de que a pessoa com a qual ela se casou, ela resolveria todas as necessidades que essa pessoa tem. E essa conta fecha, mulheres? Essa conta fecha, homens? Não fecha. Por quê? Porque somente uma resposta eterna pode responder um problema que nós temos que também é eterno. Nós precisamos ser reconectados com o propósito eterno de Deus. Aleluia? Vocês estão calados, vocês estão entendendo mesmo? Amém? Vocês estão pensativos, né? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Então assim, olha que interessante. No versículo de número 4, Jesus fala uma coisa que me chama a atenção, meus amigos. Não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. O que Jesus está querendo dizer? Se eu e você estamos trabalhando no palco da vida, encenando ser uma pessoa que nós não somos, para conseguir a aprovação das pessoas, ainda mais numa época, eu acho que não faz tanto sentido como na época de hoje, das redes sociais, que uma coisa errada que você fala que vai para a internet, te causa o cancelamento. Hoje o cancelamento, ele acontece mais rápido, porque se cai nas redes sociais, meu Deus do céu, essa igreja precisa ter uma alta responsabilidade com tudo aquilo que é postado no YouTube, nas redes sociais. Por quê? Por conta daquilo que nós falamos, se pode causar um dano, algo que pode depois trazer problemas até mesmo judiciais para essa igreja. Temos que ser zelosos com aquilo que a gente fala. Aleluia? Agora, eu, CPF, você, CPF, enquanto nós estamos aqui querendo ser politicamente corretos, vivendo uma vida que a gente não quer viver, vivendo uma coisa que a gente não acredita, só para poder o quê? Conseguir a aprovação das pessoas que nos cercam, a gente se engana e a gente engana as pessoas que nos cercam. Fulano de tal, por que você não vai mais na igreja? Eu não vou na igreja porque na igreja é cheio de gente hipócrita. Então, com a sua saída, a igreja acabou perdendo um, né? Menos um hipócrita. Por quê? Instintivamente, a alma, a carne, ela tem a tendência de ser hipócrita, sim ou não? De encenar. Porque a gente não quer ser rejeitado. Se eu falar para o pastor Legário quem de fato eu sou, se a minha esposa falar para o pastor Legário o que eu fiz com ela essa semana, o que ele vai pensar de mim? Eu não quero perder comunhão com ele. Eu não quero perder conexão com ele. Vocês estão entendendo, igreja? Então, quando Jesus ele está falando aqui para a gente não viver em hipocrisia, eu não estou dizendo que a partir do próximo dia você tem que chegar aqui igual um boca de sacola, abrindo sua vida para todo mundo. Não estou falando sobre isso. O que eu quero dizer é que diante de Deus, eu e você, nós precisamos estar atentos a um relacionamento, onde que o Senhor está ativo hoje para desconstruir e construir coisas em nossas vidas. Remover o que é falso e restaurar aquilo que é verdadeiro. Só que essas coisas, elas só são possíveis de acontecer dentro de um ambiente de transparência, de responsabilidade e de sinceridade, onde que eu e vocês reconhecemos quem de fato nós somos. Numa sociedade que, se porventura você falar uma coisa maldita, você pode acabar sendo excluído, isso acabou causando em nós um medo da gente ser rejeitado, e esse medo de rejeição nos leva a termos comportamentos e atitudes que não estão nos inspirando para que nós possamos ser sinceros diante de Deus e sinceros diante daqueles que podem, em Deus, nos dar a sermos quem nós precisamos ser, igreja. Pessoas que reconhecem suas dores, pessoas que reconhecem seus pecados, pessoas que reconhecem suas cadeias e que precisam o quê? Se colocar ao cuidado do Senhor, se colocar ao cuidado da igreja, para que possam de uma vez por todas serem libertos desses problemas. Aleluia! Eu vou falar uma coisa importante para vocês que eu tenho percebido, que os estudantes de psicologia,
que os psicólogos e profissionais da área da saúde possam entender o que eu quero dizer. Coloquem a mão nas minhas palavras, amém? Aleluia, glória a Deus. Vocês vão ficar com raiva de mim não, amém? Vamos lá. O que vem acontecendo hoje? Pelo fato de as famílias, pelo fato da igreja não ter tempo para ouvir pessoas, não ter tempo para investir em pessoas, não ter tempo para se relacionar, para construir algo saudável na vida das pessoas, as pessoas estão ficando cada vez mais o quê? Carentes, necessitadas de atenção, em crise existencial, não sabe quem são, de onde vêm, onde estão, para onde estão indo, estão em trevas, perdidas. Por quê? Porque a família negligenciou em comunicar quem essas pessoas são. Talvez a igreja também está se equivocando em não saber como afirmar a identidade dessas pessoas em Cristo Jesus. E aí, em crise, o que nós fazemos? Estamos procurando a ajuda de quem pode nos ajudar, os profissionais da área da saúde, aleluia. E se de fato nós estamos em crise, nós não estamos vendo com quem nós possamos contar, então de fato temos que procurar os profissionais da saúde mental para poder nos ajudar. Mas a questão é, se nós como igreja estamos prontamente procurando profissionais da área da saúde mental para poder nos dar o suporte, como igreja, nós estamos acreditando que Jesus não é suficiente. Eu vou explicar. Não joga a cadeira em mim ainda, calma, espera aí. Se nós estamos prontamente conduzindo as pessoas objetivamente, primariamente, a procurar um profissional da área da saúde, sem vir as pessoas, sem aconselhar as pessoas, sem levar as pessoas à palavra, como igreja nós estamos errando. Nós não estamos crendo que a palavra ela é suficiente para poder o quê? Promover fé, que promove salvação, que promove restauração e que promove libertação. Aleluia! Se nós como cristãos, antes de nós contarmos com a igreja, antes de nós provocarmos algo na igreja para que possa nos ajudar a sair desse ambiente de dor, de trevas, de insegurança, de medo, de estarmos totalmente desorientados na nossa vida, primeiramente nós estamos indo direto para a área da saúde mental para poder buscarmos ajuda, nós estamos o que? Entendendo que Jesus Cristo e a sua palavra não são suficientes. Não estou dizendo que você não tem que procurar ajuda, não estou endemonizando, os profissionais, não é nada disso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, igreja? Estou dizendo com muita responsabilidade. Mas nós como igreja não podemos terceirizar a responsabilidade das famílias e a responsabilidade da igreja para os psicólogos, psiquiatras e terapeutas. A responsabilidade primeiramente é de nós pais, de nós cônjuges e de nós líderes e obreiros da igreja. A responsabilidade ela é nossa. Aleluia, igreja? Aleluia? A questão é, quem tem tempo hoje para poder parar, para poder ouvir? A terapeuta, pagando, eu sento lá, 1 hora da vida dela é minha. Eu posso falar o que eu quiser sem ser julgado, ela não me julga. Entende? Então, ou seja, quando nós estamos famintos por atenção, nós procuramos várias formas de a gente se preencher. E o apoio profissional, ele nos ajuda no momento de dor, no momento de crise. Assim como um ortopedista pode te ajudar, se porventura você quebra um dedo, sim ou não? Você machuca, você tem uma luxação no pé ou coisa do tipo, você vai para o hospital de imediato, nós somos ajudados. Mas o trabalho da recuperação, ele precisa ser feito com você mesmo e com a sua família que te cerca. Então, voltando para o ponto, se eu e você nós temos medo daquilo que as pessoas podem falar ao nosso respeito, nós não vamos nos expor para pedir apoio, pedir ajuda, pedir socorro. É ou não é verdade? Então, em primeiro lugar, nós como igreja, nós precisamos ser responsáveis, não somente como igreja, mas também como família, como pais, como filhos, como cônjuges. Nós precisamos preparar uma atmosfera de segurança relacional, de segurança emocional, de segurança espiritual, aonde que nós vamos comunicando para as pessoas que elas são livres para dizerem quem elas são, o que elas estão sentindo e daquilo que elas precisam. E uma vez que nós permitimos então sermos usados pelo Senhor para ser outro, aí então nós que somos o outro, de repente os necessitados, temos que enxergar que a igreja, ela não é de repente aquilo que você gostaria que ela fosse, mas ela é o remédio que Jesus tem hoje para poder abençoar a minha vida e a sua vida.
Aí a questão é, cara, o que vão pensar de mim se eu falar isso? O que vão pensar de mim se eu abrir minha caixa preta? O que vão pensar de mim se eu falar o que eu estou fazendo? Irmão, vão pensar o que tem que pensar, que você é um pecador assim como nós, que você precisa de apoio assim como nós, e nós que estamos assentados na cadeira de ouvinte, nós entendemos, aquele que está de pé, tome cuidado para que não, porque todos nós, humanamente falando, somos o quê? Farinha do mesmo saco. Aleluia? Mas tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós comunicamos, tudo aquilo que nós planejamos fazer, está fundamentado em uma pessoa. E quem é essa pessoa, igreja? Quem? Diga comigo, igreja, Jesus. Vocês estão tímidos hoje? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Existia uma pessoa que estava vivendo uma crise existencial, tentando se preencher com homens, tentando se preencher com relacionamentos, tentando se preencher com coisas, tentando matar essa fome de ser valorizada, de ser amada, de ser reconhecida, tentando matar essa necessidade de aprovação, de validação, de inclusão, de aceitação na vida dela. E ela tomou muitas decisões erradas na vida dela. E essa pessoa, visto então que ela tomou muita decisão errada, ela não mais tinha o hábito de buscar a água no poço, no momento que todas as mulheres iam, que era na parte da manhã, quando o sol era mais baixo, para não ser julgada, não ser criticada. Essa mulher, ela ia até o poço, ao meio-dia, debaixo do sol escaldante ali no Oriente Médio, para poder buscar água, de forma que ninguém olhasse para ela e viesse julgá-la pelo caráter que ela tinha. Aí, em um dia qualquer, no ordinário da vida dela, aconteceu algo extraordinário. Ela chegou no poço e eis que isso aqui aconteceu. Versículo 5. Jesus chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, porque os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Uma mulher comum, como disse para vocês aqui, buscando se satisfazer e acabou tomando muitas decisões erradas na sua vida. Ela chega ali no poço, mais uma vez, para buscar a água, e ela se encontra com o autor da vida. E Jesus se conecta com ela, pede para ela água, e ela então percebe como que um judeu tenta ter contato comigo, sendo que eu sou samaritano. Irmãos, para você que não entende sobre isso, existia uma diferença social entre os judeus e os samaritanos, porque os samaritanos, anteriormente, eles eram judeus, mas quando eles foram para o exílio, eles se misturaram com os outros povos, quebraram princípios, se casaram, se deram casamento com outros povos pagãos e ficaram uma raça misturada. É aquilo que porventura você chama de crente meia boca, o crente Raimundo, com um pé na igreja e outro pé no mundo. Deu para entender? Aquela pessoa que vive vacilando, uma hora está na igreja, peca, sai da igreja, aí está com dificuldade, volta para a igreja. Era mais ou menos isso, só para vocês entenderem. E aí, quando Jesus pede água para essa mulher, e essa mulher fala sobre essa diferença social, Jesus inicia então a comunicação daquilo que pode salvar a minha e a sua vida. Presta atenção nisso. Jesus disse que Ele tinha a capacidade de dar para ela um presente da parte de Deus. Na versão revista atualizada, se você conhecesse o dom de Deus,
que no sentido original diz um presente de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está conversando com você, você me pediria água viva, você me pediria água e eu te daria água viva. Vamos continuar a leitura para vocês entenderem? Versículo 11. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu deste poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aí a mulher disse: por favor, Senhor, dá-me dessa água. E olha que interessante, no versículo 15: assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar essa água. Olha que interessante, Jesus estava comunicando para essa mulher uma realidade o quê? Espiritual, algo eterno, amém? Aleluia? Assim como essa mulher, muitos de nós estamos tentando nos utilizar de coisas, pessoas, experiências, relacionamentos, trabalho, realizações, reconhecimentos, para preencher um vazio existencial dentro de nós, que não é terreno, ele é eterno. Nós estamos tentando nos preencher com coisas, pessoas, experiências, por quê? Porque nós não estamos nos alimentando da água da vida. Talvez porque a gente não conhece, mas talvez nós que somos maduros espirituais, que você tem maturidade para entender e coloca a mão nas minhas palavras, por conta de uma preguiça espiritual. Porque Jesus, ele já está disponível. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Só que a gente não se relaciona com Jesus buscando o nosso próprio prazer. Para nos relacionarmos com Jesus, você precisa parar a sua agenda, entrar para o teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, ele nos recompensará o quê? Publicamente. Para relacionar com esse Deus, você precisa levantar as suas mãos, adorá-lo em espírito e em verdade. Não é apenas cantando uma canção que você gosta, é colocando uma gratidão na sua voz, é colocando uma expressão de devoção na sua voz, é colocando todo o seu ser, toda a sua alma, toda a sua existência, toda a sua fome por uma vida genuína na sua oração e adorando Ele com tamanha intensidade até que Ele se manifeste. O que curou aquela mulher do fluxo de sangue? Sangue fala de vida. Assim como nós que vamos ao longo dos dias perdendo energia, perdendo vitalidade, porque nós estamos enfermos emocionalmente. Aquela mulher, ela idealizou no seu coração: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Assim ela fez, assim ela tocou e assim ela foi curada. Por quê? Porque a fé dela salvou, a fé que ela colocou no que Jesus podia fazer. Então essa nossa busca por nos preenchermos com coisas, nós achamos que estamos conseguindo, mas a gente não está conseguindo se satisfazer. Trabalhamos demais porque estamos consumindo demais, porque nós queremos provar para nós mesmos que nós somos bons, que nós podemos, que nós merecemos. Porque alguém lá atrás falhou em nos comunicar: você é meu filho amado, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Porque quem é amado, quem tem convicção de que é perfeito por aquilo que é amado independente do que tem, não precisa de comprar, não precisa de se relacionar, não precisa de experimentar nada para saber quem é, porque ele já tem a convicção: eu sei quem eu sou. Aleluia? Aleluia? Olha que coisa interessante. É uma coisa triste, interessante. Certa vez, um homem de Deus disse que o volume de pessoas que se envolvem financeiramente, que são dizimistas fiéis na igreja, não chega a 30%. Isso nos comunica algo. Isso nos comunica que aquilo que te dá o poder de você fazer o que você quer da sua vida está sendo entregue a Mamon e não entregue a Deus. E uma vez que nós canalizamos os recursos que nós recebemos, gente, dinheiro é uma maneira do mundo comunicar o valor que você tem. Você entrega um trabalho, você recebe o quê? Você entrega um produto, você recebe o quê? Dinheiro. Então o dinheiro é um meio de validação, é um meio de comunicação do valor que você possui em sua prestação de serviço. Então esse troféu que você recebe dinheiro
Essa meritocracia que você recebe em formato de dinheiro, se quando você pega isso e você não devolve isso ao Senhor, reconhecendo que, Senhor, eu não teria o que tenho, eu não seria quem sou, eu não faria o que eu faço se não fosse pelo Senhor. Por isso que se diz devolver, porque é dele. Ele só permitiu que você experimentasse. Tem alguém aí? Vocês estão entendendo? Só que a questão é, assim como às vezes a igreja não está permitindo ter tempo para ser igreja, se relacionando com os outros, nós estamos tão envolvidos financeiramente, comprando coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para mostrar para pessoas que não se importam com a gente, uma pessoa que a gente não é. Isso é definição de status. Que quando chega a hora da gente ser generoso, quando chega a hora da gente expressar gratidão a Deus com aquilo que a gente tem, a gente está endividado. Eu não tenho. Como que eu dou dízimo se minha conta de luz está atrasada? Como que eu dou dízimo se meu plano de saúde está atrasado? Como que eu dou dízimo se eu estou devendo isso, se eu estou devendo aquilo, se eu estou com o número negativado? A pergunta não tem que ser essa. A pergunta vem antes. Como que eu cheguei ao nível de ficar endividado, sendo que o meu Deus é o dono da prata e do ouro? Como que eu cheguei ao nível de ficar tão enrascado financeiramente, comprando tanta coisa sem necessidade, e agora eu estou tendo que resolver esse problema e não estou nem em condição de ser generoso com aqueles que precisam da minha ajuda financeiramente? Faz sentido, igreja? Vocês estão entendendo isso? Não adianta nada a gente falar que a gente quer avivamento, não adianta nada a gente falar que a gente quer vidas salvas, não adianta nada a gente falar que a gente ama o Senhor, se com os nossos recursos financeiros a gente é mesquinho. Não adianta nada a gente falar que a gente ama vidas, que a gente ama pessoas, se com o nosso tempo a gente é mesquinho. Não adianta nada a gente, tentar fazer as coisas por nós mesmos, movido pelo egoísmo, movido pela vontade própria, buscando a nossa própria satisfação, sendo que o Senhor, aos seus filhos, Ele os abençoa enquanto o quê? Enquanto dorme. Esse é o meu versículo preferido. Acabo de almoçar no domingo, meu bem, vou lhe permitir que o Senhor venha me abençoar. Aos seus amados, Deus os abençoa enquanto eles dormem. Não é isso que os coaches de alta performance, quem vem de curso para ficar rico, que às vezes nem é rico, fala? Você tem que ter um negócio que te dá dinheiro enquanto você está dormindo. Gente, nós somos apresentados a um Senhor que cuida de nós enquanto a gente está dormindo. Entende isso? Então aquela mulher, assim como eu e você, ela absorveu uma mensagem eterna e ela traduziu no sentido terreno. É o que a gente está fazendo. Se de fato o Senhor tem essa água, olha o que a mulher disse: me dá então dessa água, para que eu não precise voltar aqui mais para pegar essa água, porque de sair debaixo desse sol quente e vir aqui para pegar água é muito trabalhoso, então me dá dessa água. Ela pensou que ela beberia água e nunca mais teria sede. Jesus falou de algo eterno, ela entendeu de algo terreno e natural. Por que muitos de nós não estamos crescendo espiritualmente? Porque a gente está tentando colocar vinho novo em odres velhos. Estamos tentando remendar tecido velho com um pedaço de pano novo. Não vai dar certo. Quando você pega uma revelação espiritual, você não tem que reduzir essa palavra para encaixar naquilo que você quer viver na agenda da sua vida, e pelo contrário. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus, você tem que entender que não tem como você pegar aquilo que Deus te dá e encaixar na sua agenda terrena, carnal e egoísta. Você tem que trocar o seu odre. Como foi dito na semana, o velho homem, ele foi o quê? Sepultado com Cristo no batismo. O velho homem, ele é um odre velho. E junto desse velho homem, precisa estar depositado no tanque do batismo toda a dor do trauma, toda a falta de perdão, todo ressentimento, toda amargura, todo medo, toda insegurança, precisam ser sepultados na morte pelo batismo juntamente com Cristo. E esse novo homem, essa nova mulher, é um odre novo que está apto para poder receber o quê? O vinho novo. Jesus não estava falando de uma água que saciaria a sede natural. Estava falando de uma água que saciaria o quê? O senso de propósito, o senso existencial de quem aquela mulher era. Aí aquela mulher pediu para Jesus para beber dessa água, aleluia. E Jesus deu essa água para a mulher, sim ou não? Continuemos a leitura. Qual o versículo? 16. Então vamos lá. A mulher pediu da água, amém? O que Jesus respondeu para ela? Vá buscar o seu.
No versículo 17, então, a mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. A mulher disse: o Senhor deve ser profeta. Disse a mulher. Algo do céu agora foi comunicado. Por quê? Agora ela entendeu. Jesus não estava falando de algo para poder saciar a nossa carne e a nossa alma caída. Jesus estava falando de algo para poder satisfazer o nosso espírito interior, que nos sustenta para a vida eterna. Quando aquela mulher pediu água viva, Jesus deu: vá lá buscar o teu marido. Jesus tocou na raiz do dente dela que estava infeccionado. Jesus tocou na raiz do problema existencial da mulher, porque Jesus levou ela a ter consciência: espera aí, eu estou tentando me satisfazer com os homens que estou me relacionando e não está dando certo. Talvez não, a grande maioria de nós aqui, nós não tivemos 5 cônjuges, né? Tentando nos preencher. Mas isso aqui é uma tipologia para a gente poder entender que você tenta se satisfazer com uma empresa, não dá certo, fecha ela, abre outra. Você tenta se preencher com uma esposa, não dá certo, separa dela, casa com outro. Você tenta se preencher com um filho, aquele não dá certo, fecha no outro. Você tenta se preencher com uma igreja, ela não te satisfez, você acaba mudando de igreja. E assim você vai mudando, simbolicamente, de marido em marido, e você não se firma no relacionamento. Por quê? Porque aqueles que não estão bem resolvidos consigo mesmo, eles não têm em si mesmos a capacidade de dar certo em relacionamento nenhum. Espiritualmente falando, só podemos assumir um relacionamento a 2 se nós somos bem resolvidos no 1. Só é bem de par quem é bom de ímpar. Só tem maturidade. Escutam aí, solteiros, em nome de Jesus, pegam essa aí, para você que é solteiro. É um ditado popular: é melhor você ficar casado, é melhor você ficar sozinho do que você casar errado. E talvez o problema do casamento futuro não seria nem a pessoa que você iria se relacionar, seja você mesmo. Aleluia? Vocês estão entendendo, igreja? Aleluia? Vocês estão caladinhos, eu estou me preocupando, vocês estão calados hoje. Pastor Nota, vocês são mais empolgados, né? Vocês ficam mais entusiasmados, mas aleluia. Então vamos lá. Então, quando Jesus, assim como a mulher samaritana, ele toca nas nossas dores, nas nossas feridas, você acha que ele quer expor para nos envergonhar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele quer expor diante dos nossos olhos, para quê? Para nos libertar. Para mostrar para nós que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Entende isso? Fato é que viver a vida de acordo com o nosso próprio esforço é muito cansativo. Você tentar agradar a tudo e a todos é uma vida extremamente difícil. E você tentando se preencher com aquilo que você consome, com aquilo que você compra, com aquilo que você experimenta, com quem você se relaciona, queridos, isso não vai trazer para nós a satisfação que somente a vida eterna em Cristo Jesus pode nos promover e nos conectar com ela. O assumir a responsabilidade de hoje é eu e você assumirmos uma responsabilidade com aquela pessoa que está sozinha quando ninguém está vendo. É eu e você, porque eu também estou nesse quadro, eu estou pregando para mim mesmo, amém? Aleluia. O assumir a responsabilidade de hoje é você lidar com aquela pessoa que quando coloca a cabeça no travesseiro, às vezes ela não tem nem vontade de acordar no outro dia. Você está cuidando dessa pessoa? Você está dando voz para que essa pessoa possa comunicar aonde que está doendo de fato? E quando você identifica o que está doendo, ao invés de murmurar, reclamar e transferir a culpa das suas falhas, a culpa das suas dores no outro, você chega diante do Senhor e você fala: Senhor, estou bem não estou legal, estou frustrado, estou desanimado, estou parecendo ovelha que não tem pastor. Sabe o que eu tenho percebido, Senhor? Eu sou uma ovelha rebelde. Sou orgulhoso demais para pedir ajuda, sou orgulhoso demais para poder pedir apoio, sou orgulhoso demais para confessar o meu pecado, sou orgulhoso demais para pedir perdão para minha família.
Eu preciso de ajuda, Senhor. Quando a gente compara Saul com Davi, a gente tem uma resistência com Saul, porque Saul cometeu o principal pecado espiritual que a gente não pode cometer, que é o quê? Assumir o lugar em Deus que não é para a gente poder assumir e se esconder atrás do orgulho. Agora Davi, moralmente falando, ele foi muito pior do que Saul. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Se você conhecesse Davi, a partir do que ele fez com Batseba e com o marido dela, certamente você não teria, digamos assim, boas intenções para com Davi. Só que Davi, ele tinha algo. Ele não se escondia atrás de uma máscara. Ele reconhecia quem ele era e ele se entregava diante do Senhor. Quando Natã foi ter com ele, assim como Jesus teve com essa mulher samaritana, assim como a mulher samaritana, Davi não confrontou o profeta, Davi não prendeu o profeta, como muitos reis fizeram. Davi, ele não restringiu a palavra do pastor sobre a vida dele. Quem esse pastor acha para ele falar? Quem esse pastor acha que ele é para falar o que ele está falando? Porque Davi sabia que Natã não era ninguém como ele, mas a palavra que procedia da boca de Natã era uma palavra que vinha da parte de Deus. A aliança de Davi, antes que Israel, era uma aliança com Deus. E nisso consistia a transparência de Davi. Davi entendia o que era graça antes da dispensação da graça ao qual nós vivemos hoje. Vocês estão entendendo? Se nós estamos na dispensação da graça, por que nós vamos continuar omitindo os 5 maridos que tivemos e esse 6º agora que a gente está tomando posse que não é nosso? Por que nós estamos gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que nós continuamos tentando nos preencher com coisas terrenas, sendo que aquilo que nos satisfaz é eterno? Certa vez o Senhor disse: Israel, Israel, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês é que não quiseram. Hoje, desde umas 3 horas, de umas 3 da tarde para cá, me veio uma profunda tristeza no meu coração. Minha esposa é testemunha disso. Eu vim para cá e eu ainda continuo nessa profunda tristeza no meu coração. E eu tenho percebido espiritualmente que Deus está compartilhando uma tristeza dele no meu coração. E não é uma tristeza de reprovação da igreja, não. É uma tristeza de que nós estamos sofrendo desnecessariamente. Estamos vivendo de uma maneira indigna desnecessariamente. Não precisávamos estar vivendo como muitos de nós estamos vivendo. Porque está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão do melhor dessa terra. E isso não é sobre comida, tá? A água da vida, ela já foi dada, e muitos de nós aqui nessa noite já temos. A água viva, ela se chama o Espírito Santo de Deus, como o pastor Valba ministrou hoje pela manhã. Ele está aqui, está dentro de nós. Mas esse Espírito Santo, ele tem sido negligenciado, porque a gente está tentando resolver uma coisa que ele quer resolver. Só que para que nós possamos permitir que o Espírito Santo controle, o governo, a autoridade sobre as nossas vidas, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos discerni-lo, e nós precisamos andar na medida que ele tem para nós. Por causa disso, nós precisamos congregar e ouvir os nossos irmãos. Por causa disso, nós precisamos ler a Bíblia e entender como o Espírito Santo se move. Por causa disso, nós precisamos orar para conhecer intimamente o Espírito Santo. Por causa disso, nós precisamos silenciar algumas vozes que a gente não precisa ouvir. Tem muito barulho ao nosso redor, muitas vozes, muito entretenimento, muita bagunça, muita agitação. E o Espírito Santo, ele sopra de uma maneira, ele sussurra de uma maneira suave, comunicando ao nosso coração de uma forma doce, mas profunda e poderosa. Jesus, ele não obrigou aquela mulher a aceitar a água que ele tinha para dar. Ele sugeriu. E da mesma forma é o Espírito Santo conosco. Uma das coisas que preenche o meu coração
é um comprometimento de trabalhar através do ensino para remover o maior número de pessoas que eu conseguir de um ambiente de indignidade de suas vidas. Muitos de nós estamos vivendo uma vida indigna, porque nós não conhecemos o Senhor, não confiamos no Senhor e não obedecemos o Senhor. Mas isso precisa parar, isso precisa cair por terra. Quem entende o que eu estou dizendo? E o meu convite nesta noite, eu fecho com isso, é para que cada um de nós individualmente, a gente possa reconhecer se assim como essa mulher samaritana, a gente vem tentando preencher espaço com esses maridos. Se assim como os fariseus e como os escribas, a gente vem encenando. Vem brigando com a mulher no carro, vem brigando com o marido, vem brigando com o filho. Chega aqui na igreja, desce do carro. Glória a Deus, aleluia. Sendo que não está tudo bem. Maridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esposas, permitam-me falar uma coisa com vocês. Filhos, pais, permitam-me falar uma coisa com vocês. Família é o lugar onde a gente se ajusta, onde a gente se conserta, onde a gente se apoia, onde a gente não condena o outro, a gente não descarta o outro. Antes, se você entende que a sua esposa não é a mulher que ela gostaria que você fosse, você pergunta para ela: onde que eu posso te ajudar, onde que eu posso te servir? Vocês fizeram uma aliança, não foi? Foi numa igreja, não foi? Ou foi na porta de boteco? Foi numa igreja, não foi? Então tem que ter comprometimento. Colocaram um filho no mundo, não colocaram? Não é para um filho obedecer você em tudo que você acha que ele tem que te obedecer. Os filhos precisam ser ouvidos. Os filhos precisam ser compreendidos. Os filhos precisam de investimento, de tempo, energia e dinheiro. Os filhos precisam da nossa intencionalidade. Os filhos precisam que nós demos para eles um senso de propósito. Os nossos filhos precisam conhecer o Senhor. E não tem que ser o pastor que tem que apresentar o Senhor para os nossos filhos, não. Você pai, você mãe, tem o dever de apresentar o Senhor para os seus filhos. Família é o ambiente onde nós lavamos a roupa suja, mas com graça, não com condenação. É apertar a mão e ninguém solta a mão de ninguém. Ah, mas eu estou cansado. É aliança. Renova-se no Senhor. Ah, mas eu estou frustrado, estou frustrada. Renova-se no Senhor. Sua aliança feita na porta do boteco ou foi dentro de uma igreja? Pergunta para si mesmo: casei na porta do boteco ou casei numa igreja? Se nós nos casamos no Senhor, se nós assumimos um compromisso no Senhor, aquele que começou, mesmo que ele não tenha aprovado quem você escolheu, se você escolheu, rapaz, seja um para poder assumir, seja mulher para você poder assumir. Porque se você não quis ouvir a Deus antes de casar, você precisa ouvir a Deus para que Deus possa restaurar aquele que está perdido. Aleluia. Filho não se joga fora. Aleluia. Cônjuge também não se joga fora. O Senhor, a sua palavra, a vida eterna são suficientes para nos satisfazer e nos promover aquilo que de fato todos nós precisamos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra?